Olá, como você está? Aqui, pastor Hudson Paura, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. De volta aqui para que traga até você o momento da mensagem, para que possa também juntos estabelecermos uma conexão com a palavra de Deus e também com aquilo que o Senhor tem reservado para nós através da sua palavra, através da sua vontade e seus propósitos. E hoje eu queria na forma perfeita do verbo, eu quero pensar com você acerca das tempestades que a gente enfrenta na vida. E a lição do pequeno grupo, no próximo terça-feira, vai falar sobre essa questão da tempestade. O texto que está sendo estudado, ou que será estudado nesse dia, será o texto de Atos, capítulo 20, a partir do verso, acredito que do verso 24 em diante até o 40. Mas tenha curiosidade, leia o capítulo todo e você vai ver que é muito interessante. São 47 versículos o capítulo. E eu queria lembrar de que é um assunto muito próprio para esse momento. Paulo enfrenta um naufrágio, Paulo está prisioneiro, ele não está nessa viagem porque quer, e muitas vezes a gente está em algumas tempestades, ou na maioria delas, nós não estamos porque queremos, nós estamos por causa das circunstâncias e por causa também de alguns acontecimentos na nossa vida. No caso de Paulo, ele estava prisioneiro, porque ele se recusava a parar de pregar o evangelho. Ele sabia a missão em que ele tinha enquanto apóstolo do Senhor. Nessa viagem ele estava indo para a Itália e aconteceu algumas coisas. Nessa nossa ida, nossa ida para o céu, nessa nossa viagem, estadia nesse mundo, porque aqui estamos de passagem, nós vamos enfrentar muitas situações com as quais a gente não gostaria de estar enfrentando. Porém, o que nós precisamos saber, o que nós precisamos fazer no momento das tempestades, nos momentos difíceis da nossa vida. Nesse momento, não podemos deixar de falar da pandemia, não podemos deixar de lembrar do isolamento social, dessas coisas que têm nos massacrados, nos afligidos acerca do que vivemos, acerca do que estamos passando nesse momento. Mas a palavra de Deus sempre nos traz as histórias de homens e mulheres que, por escolherem fazer a vontade de Deus, não tiveram facilidades na sua vida. E tinham, e como nós temos, a promessa da vitória e de que nós vamos ser vencedores, até porque Paulo fala aos romanos que por todas essas coisas a gente é mais do que vencedor, ou seja, alguém que é mais do que vencedor é aquele que entra numa batalha, numa disputa e sabe que vai ser o vencedor. Mas como lidar com essas questões? Como deixar que Deus conduza a nossa história e conduza as coisas que nós temos de enfrentar? O texto, como eu já lhe mencionei, de Atos 20, é Atos mesmo, não estou enganado no texto, vai falar de que ele recebe as orientações de Deus e passa, inclusive, para o comandante do navio as instruções de como deveriam fazer, porque ele então havia recebido a revelação de Deus. Quantas vezes, ao lermos a palavra de Deus, nós recebemos a direção, o que fazer, como agir, como nos portar ante aos problemas, e muitas vezes nós negligenciamos isso. Então, não Paulo, mas as pessoas que estavam com ele, e eram mais de 200 pessoas, eu acho que eram 260 e algumas pessoas naquele navio, e a profecia, ou melhor, o anúncio, a revelação que ele recebeu do anjo que esteve com ele durante a noite,
era e falava acerca de todos que estavam naquele barco. E a promessa era de que ninguém se perdia, ou se perderia, né? Porém, a gente precisa entender que dentro dessa espera, a promessa, e até que a gente alcance a realização, a concepção delas todas, a gente precisa se manter firme. Você vai ver que nos tópicos da lição vai falar de que a gente deve atentar para quem está falando, de que a gente deve perseverar ante aos problemas, que a gente não deve pular do barco na hora da tempestade, na hora do mar bravio. E você vai ver que no texto, se você tiver a curiosidade, você vai ver que o texto também vai falar de que algumas pessoas queriam pular do barco. Quantas vezes nós também queremos pular do barco em que estamos, embora acreditemos que Jesus está conosco nesse barco, e até lembro daquele versículo, ou melhor, daquele corinho que diz: com Cristo no barco tudo vai muito bem. E às vezes, na hora de a gente demonstrar esta fé de que acreditamos que Jesus está no barco e que tudo vai muito bem, a gente vivencia alguns momentos de incredulidade. Porém, nós precisamos lembrar de algumas promessas. Eu queria ler um texto, não de Atos, porque eu sei que você já vai ler, mas eu gostaria de lembrar do que Paulo fala aos Romanos no capítulo 5. E para que a gente possa entender de que Deus não vai revogar a sua promessa, e daquilo que ele nos concedeu já é possessão nossa, já é de propriedade nossa. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1 diz assim, vou ler para você: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3 vai falar assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a experiência é a esperança. E olha o que diz o verso 5, onde eu vou concluir. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, que nos foi dado. Perceba de que a nossa esperança, a nossa certeza está de que o Senhor vai fazer realmente as coisas acontecerem, de que a gente não precisa duvidar, de que Ele está atento às nossas necessidades. Você vai ver no texto de Atos 20, de que Paulo fala assim, nenhum fio de cabelo será tocado, nenhum fio de cabelo será perdido. Ele fala isso. Olha só, Paulo estava intensificando aqui, dizendo de que Deus está atento aos menores detalhes da nossa vida. E o texto diz também que pela essa paz que nós temos, que está em Jesus, nós vamos também viver vitórias, ou viver essa tranquilidade no meio das tribulações. Então, eu quero dizer para você, nesse tempo da pandemia e do isolamento social, saiba de que Deus não está desatento aos seus problemas e às nossas demandas. Mas a gente precisa se manter no barco, aonde está Jesus. Nós precisamos olhar para as tempestades e lembrar de que elas vão passar. E que esse tempo ruim que nós estamos vivendo é um tempo que poderemos sair deles fortalecidos. Mas nós precisamos aprender a acreditar de que Deus não hesitará em nos socorrer no momento da dificuldade. Que esta semana você lembre de que Deus tem muito a nos dar e que Ele quer mesmo que a gente se mantenha firme no propósito de servi-lo e de fazer a vontade dEle. É oração que deve ser nossa cotidiana, como falei na semana passada, de gratidão a Deus
por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Que Deus te abençoe e que nas tempestades da vida você aprenda a crer de que o Senhor vai fazer o melhor para você. Talvez não o que você espera, mas aquilo que você e eu precisamos. Que Deus te abençoe.